Eu acho que a grande diferença que existe entre o Brasil e outros países que têm a arte, vamos dizer assim, como algo mais presente nas suas vidas é a educação. Não existe uma fórmula mágica para a gente aproximar as pessoas da arte, que não seja através da educação. Geralmente, países como a Itália, a França, onde as crianças se criam num ambiente onde os museus estão próximos, onde eles convivem com artistas que fazem parte da história da arte deles, gera uma proximidade muito grande. Infelizmente, no Brasil, dentro da educação brasileira, é mais importante outras matérias, como a matemática, a língua portuguesa, e a arte acaba ficando em segundo plano. Eu sempre penso que a arte deveria estar na base de tudo, junto com a língua portuguesa e junto com a matemática. Por quê? Porque a arte faz com que a gente faça a leitura de mundo. Então, no momento que a gente tem essa proximidade com as imagens, a gente se acostuma a olhar o mundo de forma diferente também. Infelizmente, a arte ainda não tem o devido espaço nas escolas como deveria ter. Por conta disso, a gente não tem o hábito de visitar exposições, de circular pelos espaços da arte. E ainda existe um medo muito grande por parte das pessoas que não tiveram esse estudo. Então, muitas vezes, uma galeria de arte, por exemplo, tem pessoas que têm medo de entrar porque elas pensam que tem que pagar um ingresso ou que tem que ir bem vestido. Então, no momento em que a gente quebra algumas barreiras, a gente tenta aproximar o público daquilo que efetivamente acontece em grandes espaços. Uma das estratégias que a gente tem hoje é promover exposições que tenham espaços educativos, que hajam envolvimento da sociedade, principalmente das escolas. E uma das questões importantes é o processo da curadoria, onde a curadoria pensa essa exposição de forma a ser vista pelo público de uma maneira não tão distante, que o público consiga fazer uma leitura da obra e da produção do artista a partir daquilo que ele está vendo e da maneira como a exposição foi proposta. Um texto que faça uma apresentação legal sobre todo o processo. E o objetivo da curadoria é justamente aproximar o público da obra, do artista, daquilo que está em exposição. Então a curadoria, hoje ela é muito importante. Por quê? Porque é um olhar de fora sobre o trabalho do artista e é uma maneira de tornar esse trabalho muito mais próximo de quem está vendo, porque de uma certa maneira ele apresenta a obra para o público. Tem um ditado que diz, né, todo artista tem que ir aonde o público está, né? Então, o que acontece hoje? Muitos eventos são promovidos no sentido de tirar um pouquinho daquele contexto que normalmente as pessoas não estão habituadas. Então, se é difícil as pessoas irem para uma galeria de arte para visitar uma exposição, talvez a estratégia seja colocar a galeria num outro espaço onde as pessoas já estão, em espaços de circulação, em parques, em locais de eventos, onde se promova algum tipo de festa. Então isso é muito importante também, ter essa visão de que muitas vezes precisa de um estímulo. O público também precisa ser estimulado a conhecer um pouco mais. Se a gente tiver a oportunidade de ver uma performance no meio de uma praça pública, com certeza isso vai fazer o dia dessa pessoa se tornar diferente. A motivação de alguém sair de casa para ver uma performance, uma peça teatral, um show ou uma exposição é diferente. Muitas vezes a pessoa não tem esse estímulo. Então, cabe muitas vezes aos órgãos públicos, à iniciativa privada, promover essas ações, que a arte também possa sair dos seus espaços e ela possa chegar nas diferentes comunidades, nos diferentes públicos. Para isso existem leis de incentivo, existem financiamentos culturais que são de direito dos artistas, são de direito da população. Então, tudo aquilo que servir como uma manifestação para aproximar o público de todo o campo da arte vai ser sempre muito bem-vindo.
meios de comunicação são fundamentais, sempre no que diz respeito à promoção dos eventos, à divulgação das exposições. Muitas vezes, os meios de comunicação noticiam, mas eles não comunicam exatamente o que está sendo visto. Então, a gente sabe que eventos mais populares, como shows, principalmente shows de música, ganham mais espaço na mídia. Mas se dentro das artes visuais o espaço dos meios de comunicação for ampliado, com certeza vai gerar um interesse maior também das pessoas. Porque se a gente ganha a capa de um caderno de cultura, por exemplo, é porque esse meio de comunicação deu uma importância. O público também percebe isso. Hoje, tudo funciona dentro do meio digital. Então, as redes sociais, a gente divulga todos os eventos pelas redes sociais, mas os meios de comunicação mais tradicionais, eles têm uma importância fundamental. Muita gente ainda escuta rádio, muita gente vê TV e muita gente lê o jornal. Então, ter a imprensa próximo da arte é fundamental, é com certeza imprescindível, eu diria. Não só o Brasil, mas em outros países há uma onda de conservadorismo dentro da arte que me parece ser um retrocesso. Durante muito tempo houve uma liberdade dentro de todas as artes e, claro, para nós que passamos por uma ditadura militar onde se viveu a censura, ter a possibilidade de não ter um cerceamento ou alguém controlando, isso fez com que a arte crescesse muito. Nos últimos tempos, houve um retrocesso. Algumas exposições foram censuradas, foram canceladas. Infelizmente, todo esse retrocesso que aconteceu na arte não foi a partir de pessoas que vêm da arte, mas foi de movimentos políticos, movimentos religiosos, e essa onda conservadorista, na verdade, ela se dá muito em função do medo que as pessoas têm em relação à liberdade e aquilo que a arte oportuniza. Ninguém pode censurar o trabalho de um artista porque ele mostrou um personagem nu ou porque ele questionou um determinado elemento social, político, religioso. Eu acho lastimável que hoje, em pleno século XXI, onde a gente tem acesso a todas as informações possíveis, onde o mundo é globalizado, alguém precise se explicar porque colocou um elemento nu dentro de uma produção artística, ou que um curador tenha que fazer uma manifestação pública para mostrar que aquilo que ele construiu, na verdade, é muito mais uma provocação crítica em relação àquilo que a sociedade pensa hoje, do que algo que não possa ser visto. É realmente lastimável a gente pensar que muita gente depõe contra a arte, quando na verdade a arte é a liberdade de pensamento. Então, ao mesmo tempo que a gente cria mecanismos para aproximar o público, muitas vezes quem não tem o interesse de promover o conhecimento através da arte, consegue afastar o público dela.